Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Galo Arrasando Meu Sofrer, podcast onde irei conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo. Siga acompanhando esse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje, na quarta-feira, às 7h30, o Atlético enfrentou o Manaus pela segunda fase da Copa do Brasil e saiu vitorioso, 4-1, garantindo a classificação em mais um belo jogo desse time. Cuca realmente tem apresentado aí um bom trabalho no Atlético em 2025. Podemos dizer que o Atlético não teve adversários muito fortes, mas vem correspondendo, vem sendo sólido na defesa e produzindo no ataque, o que no ano passado não acontecia, mesmo enfrentando times fracos. Então é sim um ponto positivo sobre esse time de 2025. Hoje também foi uma partida que o Atlético não pôde contar com o Hulk, que é sempre preocupante para o Atlético nos últimos anos, mas na partida de hoje funcionou, o Atlético conseguiu a vitória mesmo sem o Hulk. E o jogo também marcou a presença do Alisson como titular no time, uma novidade aí na escalação e pode ser considerada até uma novidade inusitada, né? Eu realmente não esperava que o Alisson fosse começar essa partida. Na partida de hoje, o Atlético foi em campo aí com o time padrão do ano de 2025, com a novidade, obviamente, do Alisson, que eu já citei. O time foi em campo com Everson no gol, nas laterais, Natanael e Arana, na zaga, Lianco e Júnior Alonso, no meio campo, Franco, Menino e o Scarpa, e no ataque, trio inédito, Rony, Alisson e Coelho. A novidade dessa escalação está no ataque e me deixou muito otimista para o resto do ano, porque esse ataque, Coelho, Alisson e Rony, parece ser um ataque com potencial. É um ataque de velocidade, de técnica em relação ao Coelho e ao Alisson, e tem o Rony, que é um jogador que tem um posicionamento muito bom, que sempre consegue boas oportunidades dentro de campo. Quase todo jogo ele tem boas oportunidades porque ele se posiciona muito bem mesmo. Lembra muito o Paulinho, né, que acabou saindo esse ano. É um jogador muito similar em termos de bom posicionamento. Tanto o Paulinho quanto o Rony são jogadores que se posicionam muito bem, mas são jogadores também que fazem um pouquinho de raiva no torcedor porque erram bastante gols. Mas quando você vê lá, estão sempre balançando a rede. É o caso do Rony, balançou a rede hoje também. Esse trio de ataque dá esperanças que o Atlético consiga sobreviver a partidas que o Hulk não possa jogar. O Hulk hoje tem aí 40 anos de idade e a gente não pode contar com ele todo jogo. Então é bom olhar e ver que existe uma formação sem o Hulk que não vai parecer desastrosa. Eu acho que esse trio de ataque tem características muito boas aí para serem desenvolvidas e é realmente um bom trio de ataque que encaixa muito bem com o que o Atlético tem tentado fazer esse ano, de ser um time mais rápido. Então eu vejo muito potencial nessa formação e ainda contou muito bem com uma boa partida do Scarpa. O Scarpa é o jogador que eu mais critico esse ano, mas hoje eu tenho seus elogios. Hoje ele jogou bem, hoje ele conseguiu ser um jogador de meio campo que o Atlético precisa. Foi uma partida muito positiva de todos os titulares. Todos os jogadores que entraram em campo como titulares jogaram bem hoje. O único destaque negativo do Atlético na partida é o Bernard, que entrou no segundo tempo e entrou assim muito mal. O Bernard teve algumas chances, foi realmente uma partida deplorável do Bernard hoje. Essa volta do Bernard me lembra muito a volta do Mancini. O Mancini voltou para o Atlético lá em 2011, 2012 e foi um jogador que despontou bem no Atlético e depois foi para a Europa e brilhou na Europa. Naquela época de vacas magras do Atlético, era um jogador que eu tinha muita expectativa de voltar para o Atlético e voltar sendo o nosso nome de destaque, mas não aconteceu. O Mancini, quando voltou para o Atlético, já voltou muito velho e ele era um jogador que dependia muito do físico, da velocidade, e aí quando ele ficou velho e perdeu a velocidade, os defeitos do jogo dele se tornaram muito mais claros e infelizmente ele não conseguia mais acompanhar o nível de jogo do futebol brasileiro. Lembra muito o que está acontecendo com o Bernard hoje. Era um jogador que dependia muito do físico, da velocidade, e agora que ele está velho, sem a explosão física, parece que os defeitos do jogo dele ficam mais visíveis, mais claros para quem está assistindo. Eu não sei muito o que esperar mais do Bernard. Talvez ele não seja mais do que ele realmente é agora e sempre vai ser um jogador para entrar no segundo tempo e a gente esperar alguma coisa, mas se ele continuar assim é capaz dele ir até pro fundo do banco, porque pensando aí em todos os jogadores do Atlético sem nenhuma contusão, eu prefiro que entrem aí no segundo tempo jogadores como o Júnior Santos ou o Alisson ou até mesmo o Palacios. Eu sinto que é mais útil que o Bernard nesse momento. Voltando a falar um pouco da partida, né? O Atlético começou em cima do Manaus nessa partida. O Atlético teve domínio da partida desde o primeiro momento
momento, começou a criar algumas oportunidades. Em algum momento ali, o Manaus conseguiu criar 2 oportunidades no primeiro tempo, mas não passou disso. E aí o Atlético conseguiu abrir o placar em um cruzamento do Arana pro meio da área. O Rony chutou, o goleiro rebateu pro meio da área e o Alisson colocou pra dentro. Ali por volta dos 17 minutos, o Alisson abriu o placar da partida. E aí o Atlético jogou com muito mais calma. E aí depois desse gol, continua a mesma coisa, o Atlético dominando as ações. E aos 31, em um belo gol do Coelho, ali da entrada da área, chutando cruzado, ele conseguiu fazer o segundo gol. Então o Atlético já abriu 2-0 no primeiro tempo e tinha a partida nas mãos Deus de sempre. O Manaus em nenhum momento pareceu que realmente iria dificultar as coisas pro Atlético. E aí quando começou o segundo tempo, logo aos 2 minutos, em um belo passe do Scarpa, o Rony saiu na cara do gol e fez o terceiro. Um gol merecidíssimo. O Rony foi o melhor jogador da partida. Cria muitas oportunidades, como eu falei, é um jogador que se posiciona muito bem e se posicionou bem nesse lance para fazer o seu gol. E teve um gol mal anulado, a meu ver, também. Em um belíssimo posicionamento, ele se posiciona ali no limite. Essa partida que não teve VAR anulou o gol, mas eu acredito que se tivesse VAR, ele teria tido mais um gol nessa partida. E aí, aos 6 minutos, o Manaus conseguiu fazer um belíssimo gol no Everson. Infelizmente, né? O Everson tava numa sequência aí de sem ser vazado e acabou sendo vazado nessa partida em um golaço de fora da área do Manaus. E aí, aos 19, o Daverson foi lá e fez o 4º gol do Atlético. Só empurrou pro gol, tava completamente sozinho depois de um belo passe do Coelho pro meio da área e sacramentou a vitória por 4-1. Como eu disse, o Rony teve um gol mal anulado, era pra ter sido 5-1. Então foi um jogo que o Atlético não teve dificuldade, dominou a partida do início ao fim e venceu por 4-1. Tá garantido na próxima fase da Copa do Brasil. Mais uma boa partida no ano. Realmente são só elogios pro Atlético dentro de campo. Esse ano, Cuca tá em um grande momento aí. Vamos torcer para que esse grande momento continue aí no sábado e no próximo sábado também, nas finais do Campeonato Mineiro, para que a gente consiga aí o hexacampeonato em cima do América. Mas voltando e falando um pouquinho sobre cada jogador individualmente, como eu sempre faço, o Everson em mais uma boa partida. Infelizmente ele foi vazado, mas eu acredito que não tinha muito o que fazer naquele lance. Foi um chutaço de fora da área do adversário. O Everson até tocou na bola, mas infelizmente não deu. Nessa partida não tem muito o que dizer dos jogadores de defesa, porque foi um jogo que o Atlético praticamente não sofreu nada. Natanael, Arana, Lianco e Júnior Alonso, todos foram bem, todos fizeram uma partida aí bem equilibrada. O Franco também fez uma partida equilibrada. O Franco, como sempre, é um jogador assim é um jogador de muita disposição e que ajuda muito na marcação. Então, em um jogo que o Atlético não sofreu, é muito difícil assim falar algo sobre o Franco, mas foi uma partida aí boa também. Ninguém da defesa foi mal, como eu disse no início, né? Ninguém do time titular foi mal. O Gabriel Menino também fez uma boa partida. Foi um volante assim que eu gosto muito, porque ele é um volante com chegada na área. Ele conseguiu finalizar dentro da área. Quando não dava, pegava a bola de fora da área e chutava pro gol. Eu acho que tá chegando o momento em que ele vai conseguir fazer um gol aí de fora da área. Tem sido assim uma surpresa muito positiva. Eu não esperava muito dele, mas tem sido um bom ano aí do Gabriel Menino. Gustavo Scarpa também foi muito bem, um jogador aí que eu gosto de criticar, mas hoje não tenho o que falar. Foi uma boa partida do Scarpa, conseguiu achar bons passes em um jogo em que o adversário fica tão fechado. Realmente a gente precisa de uma criatividade dos jogadores mais talentosos do time, e o Scarpa apareceu hoje. Sem o Hulk, ele era provavelmente o jogador mais técnico do time em campo, e aí conseguiu achar os atacantes e fazer bons lançamentos. E sobre os jogadores de ataque, né? O Alisson, pela ponta direita, entrou no lugar do Hulk, foi o jogador mais discreto do ataque. Não foi uma partida excepcional, mas marcou o gol inicial. Foi uma partida discreta, mas uma partida boa do Alisson. Eu tenho muita expectativa nele, é um jogador de muito talento. Espero que tenha mais oportunidades aí com o Cuca no seguir do ano. O outro é o Tomás Coelho, que foi uma excelente contratação, um jogador assim muito inteligente, tem um bom chute, tem uma boa leitura de jogo, consegue bons passes, é um jogador criativo. Foi uma boa surpresa também, uma boa contratação, e fez uma ótima partida, um gol e uma assistência. Só elogios pro Tomás Coelho. E por fim, o Rony, o melhor jogador da partida, é um jogador com a alma do Paulinho, se posiciona muito bem, perde muito gol, mas tem uma disposição inacreditável. O jogo tava 4-1, ele tava lá correndo na linha lateral para marcar a saída de bola. Assim como eu considero que a estadia do Paulinho aqui foi um grande sucesso, eu imagino e espero mesmo da estadia do Rony aqui no Atlético vai ser uma estadia aí de bastante gols feitos e gols perdidos. É um jogador com excelente posicionamento e muita disposição, tem um grande potencial aí para se tornar um jogador muito querido pela torcida, né? Ele tem as características aí que a torcida do Atlético gosta muito, tipo a do Luan. O Luan, menino maluquinho, tem aquele atacante de velocidade com muita disposição. Então eu acredito aí que o Rony tem um grande futuro no Atlético. Eu acho que é isso, por hoje é só. O
podcast menor, porque não tem muito o que dizer sobre a partida de hoje. O Atlético dominou do início ao fim e venceu com facilidade. Dentro de campo estamos aí melhorando. O Cuca é um treinador ótimo. Finalmente temos um treinador de verdade aí em 2025. E a expectativa aí pro fim de semana que o Atlético aí inicie a final do Campeonato Mineiro com uma vitória em cima do América. Por hoje é só, pessoal. Eu fico por aqui. God bless e good night.